Boa noite, gente. Esperar o doutor Tarcísio entrar. Ai. Deixa eu ver se ele já entrou. Ainda não. Esperar ele entrar e eu convido ele. Hoje vai ser uma live muito legal, voltada para medicina veterinária. Ah, doutor Tarcísio entrou. Deixa eu aceitar aqui. Aceitei? Desculpa, gente, eu nunca mexi em live. Boa noite. Oi, doutor Tarcísio. Cheguei. Boa noite. Boa noite. Como é que Bem, será essa senhor? live de hoje? Como é que será essa live de hoje? Maravilhosa, certeza que maravilhosa. Vai ajudar muitos estudantes, com certeza. E o que eu estava falando, vai ser uma live voltada para a medicina veterinária, o que não impede nem um pouquinho de qualquer outro estudante aplicar aqui as dicas e os conceitos que a gente trabalhar na sua área, né? É isso aí. Então, Vai ser legal, vai um ser tema bem interessante. abrangente. Para quem tem interesse, manda aí essa live, então. Se vai ser tão interessante assim, manda para quem você gosta, para um amigo que está fazendo veterinária, que quer ser um grande profissional, né? Entender um pouco quais seriam os caminhos que eles podem trilhar, né, nesse cenário, né, do futuro. Vai se tornar um grande profissional. Para se tornar um grande profissional. Tá me ouvindo Então, bem aí, né? Hã? Tá me ouvindo bem aí, né? Tô ouvindo. Vocês estão ouvindo a gente também direitinho? Tá vendo a gente também? Eu acho que tá tudo tranquilo. Doutor, como é que faz para salvar a live? Eu não sei como é que faz isso. No final, quando acabar, você vai lá compartilhar, aí depois vai seguir o caminho bem tranquilo. Salvar, você escolhe uma capa, escreve alguma coisa. Tá. É bem autodidata. Tranquilo. Tá. Então, doutor, eu queria primeiro te agradecer por você ter aceito esse convite de fazer essa live comigo. É uma honra, né? A gente já está junto aí um tempinho, submetemos trabalhos para o CBA, foram aprovados. Então, primeiro, eu queria te agradecer por ter aceitado a live. E segundo, te parabenizar pelo seu trabalho. Você é uma inspiração de médico veterinário para mim. E te parabenizar por esse novo cenário que você vem já há um tempo trazendo para a medicina veterinária. Esse novo conceito, né, de medicina veterinária, e te dizer que você pode ter certeza que você agrega não somente a vida dos animais, obviamente, mas também dos tutores e de nós estudantes. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Ter esse prazer de poder... na verdade, eu transmito sempre o que eu acredito, tudo que eu faço é com energia, sabe, Isabela? Tudo que eu faço é com muita energia. Se eu não tiver essa energia, não consigo... Não sou Tarcísio, não é Tarcísio. Então, eu sou muito enérgico, eu falo muito com as mãos, eu tenho esse lado de ser muito verdadeiro no que eu faço. Então, tipo, cara, esse aqui, o caminho é esse. Eu sou posicionado no mercado. Então, tipo, ter posição no mercado é uma coisa muito trivial. É muito importante. Você não pode ficar em cima de muro, não. Tipo, tanto faz dar arroz, tanto faz hormônio não serve para nada, ou então tanto faz hormônio quando não faz. Então, assim, você tem que ter uma posição. O que você acredita? Porque tem muito esse efeito manada na veterinária, né? Veterinário fala, uma pessoa que não conhece toma como verdade. Isso. E aí vai e você vira um veterinário qualquer. Exatamente. Então é isso. Você tem que estar muito posicionado no que você quer. Então, por mais que você entre na faculdade e fale, olha, eu quero trabalhar com cardiologia. Por mais que você tenha já uma visão futura, mas você tem que aproveitar tudo que você está vivendo naquele momento. Então, o estudante ele tem que estar com os ouvidos e os olhos muito abertos, né? 360 graus. Né? Então, você vai... Por que eu falo isso? Porque tudo que aconteceu na minha carreira, eu não deixei passar. Então, chegava para mim como uma oportunidade e eu aproveitava essa oportunidade. Eu sempre sou aquele que pensa assim, eu prefiro pecar pelo excesso mesmo, entendeu? Por não fazer, eu fico muito... Vou contar uma história bem breve. Algumas viagens que eu já fiz, e eu fui a Gramado umas 4 vezes, mas uma das viagens foi essa, né? Teve outras também que eu também, para não me decepcionar, eu termino fazendo. Porque teve uma das viagens que eu fui para Gramado e eu falei, puxa, eu era estudante, não tinha condições. Era estudante ainda.
estudante, eu era estudante na época e juntei um grupo de alunos e consegui montar um ônibus. Vamos para Que Gramado. legal! De Eu já vi essa Natal, atitude, você ser uma pessoa de atitude desde o comecinho. desde o comecinho. Aí, mas foi uma oportunidade, né? Então chegou um guia turístico lá, um dono de uma agência, e com um ônibus gigante, falou: olha, chegou para mim e falou: eu não perdi a oportunidade, olha, se você juntar 35 pessoas, eu vou te dar 4 passagens, 4 idas. Eu falei: beleza, então eu quero. E comecei a juntar. Juntei 40 pessoas, fomos, ganhei as 4, né, passagens e fomos. Aí foram 11 dias de viagem, foi bem interessante como estudante. Aí tocou muito violão e foi muito Que interessante. legal. Nesse processo de Natal até Gramado e voltar de ônibus, foi interessante, porque foi até o final do país, até próximo ao Uruguai. E nessa volta, aí, tipo, esse caminho foi Canela. Então, Canela tinha um passeio de rafting, só que era muito caro o passeio de rafting. Era tipo R$ 400 um passeio O que que daquele. é Na passeio de época, rastro? Nunca ouvi falar. rafting. Rafting é Ah, corredeiras no rio, é descer corredeiras no tá. rio. De Entendi. caiaque, de Entendi. bote. Rastro. É, Entendi. rafting. E descer de bote, entendeu? E Que aí eu não tinha legal. esse dinheiro, não tinha esse dinheiro. Eu tava com esse dinheiro na mão, eu falei: cara, não vou gastar porque, não sei, a viagem é longa e tal. E aí eu me arrependi. Quando cheguei em Natal, eu falei: poxa, dava para ter ido. Só que daí depois teve a oportunidade. Eu falei: cara, quando é que eu vou poder voltar aqui de novo, né? E aí só que tive sorte, voltei mais 3 vezes lá. E aí, primeiro quando eu desci em Canela, em Gramado, Primeira foi, coisa que você não, eu fez. quero ir direto pro rafting, entendeu? Então são oportunidades legais que monitorias, iniciação científica, Sim. ser um aluno, né, durante esse processo acadêmico, por mais que tenha muita conversa paralela dentro de uma sala, mas você tem que ser muito focado, entendeu? Eu sempre fui muito focado desde faculdade, ou até antes de faculdade mesmo. Então, eu Sim. sempre tive essa preocupação. Poxa, meu pai paga um colégio caro para mim. Eu sempre fui muito maduro, muito adulto, desde pequeno. É uma pessoa que valoriza muito o que tem. Que Tem valoriza noção. o que eu ganhei, isso, o que eu recebi dos meus pais, né? São funcionários públicos, classe média alta, meus pais tinham, mas eu era estudante, eu não queria, eu não podia fazer aquilo com eles. Então eu tinha aquele negócio: poxa, gasei uma vez, me ferrei. Então, tipo assim, colégio, né? Como colégio. Então, isso tudo foi um aprendizado para mim, mas aquilo me ensinou muito a ser o homem que eu sou hoje. Legal. Então, desde colégio. Desde Legal. colégio. Então você tem que ter. Era essa que era a primeira pergunta. O que o senhor fez? Quais foram? Na verdade, antes, doutor Tarcísio, eu queria que você pudesse se apresentar Tá, brevemente. Quem é o doutor tá, Tarcísio? Sua tá. especialidade? De onde você Ok. veio? Então, perfeito. Meu nome é Tarcísio Barreto, né? Tenho 45 anos de formado, vou fazer 20 agora de formado. Entrei na faculdade em 98, né? Há 25 anos atrás, 24, 25 anos atrás. Então, era uma outra veterinária quando eu entrei. Era um outro conceito de medicina veterinária. O médico, ele tinha um outro respeito, não como hoje. Hoje está muito maior o respeito. Sim, Um médico exatamente. formado, aquela coisa. Poxa, Antes, médico veterinário e nada, era a mesma coisa. há 25 anos era uma coisa meia. Tipo, era um balconista, o cara vendedor de casa de ração. Sabe, era É, aquela coisa meio assim. Os hospitais veterinários da época, na época de estudante, quando eu comecei, eram muito arcaicos. Os hospitais que tinham eram muito assim, começando. Então, quer dizer, começou uma há coisa tempo. misturada também com pet shop ali. Ah, é um pet É, shop que tem um veterinário. isso, era um velho comércio. Na verdade, era um verdadeiro comércio. E aquela parte médica começou a surgir de 25, de 30 anos atrás. Começou a surgir ali, assim, o profissional todo de branco, né? Então eu cheguei a pegar essa época, eu já cheguei a andar todo de branco, entendeu? Hoje não, hoje já acabou com isso. Mas quando eu comecei, era sapato branco, era calça branca, era tudo bem, era tipo respeito à profissão. Uhum. E eu tive eu tive a sorte de ter estudado na escola federal, na faculdade UFPB. Eu entrei na UFPB em 98 e ali surgiu toda aquele almejando, né, sempre ser um bom profissional. Eu falei: cara, para ser um bom profissional, eu tinha que seguir alguns caminhos. Isso na minha cabeça. Eu vou passar para vocês esse caminho que pode servir para todos os alunos que estão aqui. Sim. Tá? Um caminho bem interessante. Mas resolvendo,
finalizando a minha apresentação, eu segui caminhos, né, que a vida me deu. Eu não escolhi nem ser veterinário, primeiramente. Eu tentei ser dentista. Então, Sério? aí levei pau no vestibular, entendeu? Primeiro vestibular, fiquei na segunda fase, era vestibular na época, em 97, foi o meu primeiro vestibular. E, e aí era bem concorrido na federal aqui, muito concorrido. E passava em primeira fase, ficava na segunda. Aí no segundo ano eu falei, cara, não vou cair nessa não. Se eu não passar de novo, eu fiz cursinho, né? Eu falei, cara, chato pra caramba esse negócio de cursinho. Aí eu falei, não, eu vou agora fazer duas coisas. Se eu não passar, eu vou fazer veterinário. Eu vou fazer outro curso em outro canto. Aí, pô, o que tinha próximo da minha cidade? Tinha Recife, né? Que dá 200 e poucos quilômetros aqui. E tinha João Pessoa, que é 180, era mais pertinho e tal. Eu falei, olha, eu vou fazer o FPB e o FRN, né? Não passei de novo no segundo ano, mesma coisa. O odonto era uma coisa que eu estava querendo, porque na verdade eu queria área de saúde, não tinha aquela coisa de ser um dentista. E eu comecei a me ver como dentista na época. Mas como eu levei pau na primeira e na segunda, mas nesse segundo ano eu fiz paralelo veterinária. Então eu aí passei bem colocado, em 10º colocado, e aí eu falei, eu vou ficar aqui porque até porque eu não quero fazer mais cursinho, não. Eu quero fugir de cursinho. Aí fiz veterinária e dali me apaixonei pela profissão. Então, desde dali, desde a anatomia, fisiologia, bioquímica, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. E meu pai, sempre muito preocupado comigo, eu estava morando já fora da cidade, e sempre preocupado, falou, olha, filho, quer voltar? Você faz cursinho de novo. Eu falei, cara, a única coisa que eu não quero é cursinho de Tá novo. amando. Eu não quero. Aí eu morando já fora da cidade, aquilo para mim foi outra riqueza, morar fora da minha Isso é cidade. muito legal. Para Isso é mim muito foi legal. outro aprendizado, minhas responsabilidades. Eu já era muito responsável. Tanto academicamente quanto na vida da pessoa mesmo, né? Ela amadurece. Isso. Eu cresci muito. Então, Sim. lavar. Eu já fui assim, né? Sempre, apesar de minha mãe ser muito. Só teve filho homem, né? Na época, só tinha filho homem. Então, tem três irmãos, né? Agora tem uma moça que veio depois, né? Uma irmã. Mas na época eu tinha três irmãos. E sempre muito machista, minha mãe, sacanagem, porra, meu filho não faz nada, tal, mas eu sempre gostei de fazer tudo, sempre ajudei meu pai a fazer tudo. Só que nesse processo de crescimento, como homem, né, como já um ser que estava fora de casa e que precisava pensar num profissional, eu era muito preocupado com isso. Então, história, se for contar a história de tudo que eu aprendi, de colegas de outros estados que me enriqueceram com relação a ser gente, né, de economizar, de respeitar Sim, o dinheiro do pai, da mãe, sim. e fazer uma faculdade, que era meu objetivo, eu já estava fora, meu objetivo era ser um grande profissional, ser um grande Uhum. aluno. E eu saí da faculdade como aluno 8. Então, e eu aproveitei muito, eu fui monitor de biofísica, fui monitor de anatomia, ou de biofísica, Bioquímica. Ah, cirurgia geral, né, técnica sério? cirúrgica, patologia geral, e fui também bolsista da iniciação científica. Então, Legal. esses 4 currículos, fora o espanhol, que eu também terminei, formei em espanhol nesse mesmo processo, fazia faculdade, estudava à noite espanhol. Então, o dinheiro que eu ganhava na bolsa por exemplo, na bolsa de técnica cirúrgica, eu pagava o espanhol. Então, foram 3 anos e meio de espanhol, 5 anos de faculdade. E aí terminei tudo junto, foi no mesmo tempo. Então, foi bem interessante. Foi muita produção em pouco tempo. Foi bem legal. Isso é muito bom. E É. essa era a segunda pergunta, que quando você estava falando agora, você falou de que você foi monitor de cirurgia geral. Era a próxima pergunta. Quando que você descobriu, doutor Tarcísio, que você queria ser cirurgião? E quando você Foi. descobriu... Na verdade, também, você sempre quis pequenos animais ou... Não, na verdade não. Também essa questão de escolha foi também inusitada. Porque eu pensava, poxa, eu quero ser cirurgião. Essa é uma coisa que eu tinha na cabeça. Eu quero ser Aham. cirurgião. E aí eu era monitor de biofísica, estudei muito, imunologia, aquele negócio todo. Durante esse processo, quando eu cheguei na patologia, eu fiz concurso para patologia, aí fui bolsista, né, e tal. E dali da patologia eu necropsiei muitos animais. Eu necropsiei muitos animais. Muito crânio, muito sistema digestivo, para entender aquela perícia de que morreu de quê, quanto tempo morreu, aquela forense toda que o patologista tem que ter. Estudar o tecido, tempo mortes, que mais? Pós-morte.
pós-mortem, antemorte, todo aquele É. processo que o Tô tendo patologista isso tem que ter. agora. Isso. E aí, esse processo, eu incomodei o professor, o meu mentor. O meu mentor era Ivon Tabosa, que faleceu de câncer. O Ivon, ele é o cara que eu admirava muito. Para mim, era um dos caras que eu mais admirava na faculdade. E aí foi por isso que eu fui para patologia. Ele queria que eu fizesse mestrado. Ele já estava tudo encaixado. Ele me via como um grande aluno, uma grande possibilidade de levantar a patologia. E só que ele se incomodou com a minha forma de trabalhar. Eu necropsiava animais, Isabela, com bisturi. Eu necropsiava animais com tesouras cirúrgicas, com pinças Nossa! cirúrgicas, cavalo, boi. E ele queria que eu fizesse aquilo. Nossa, você ficava uma vida ali. Não, Pra então, e sempre. pior que não. Pior que não, porque na verdade eu fazia no mesmo tempo que ele fazia, só que eu fazia com a minha contabilidade, entende? Então, quando eu incomodava que ele queria que eu usasse as ferramentas da patologia geral. Ah, tá. Entende? Porque o professor, ele defende, né, aquilo que ele ensina. Uhum. Poxa, como é que ele ensina uma coisa e o aluno, o monitor dele, faz de forma cirúrgica? Uhum. Aí ele, de tanto me insistir, de tanto me humilhar, ele me humilhou no rua várias vezes na frente de vários alunos, eu falei, cara, eu vou sair disso. Eu vou sair disso, por mais que eu admirasse ele, mas isso me incomodava. Uhum. Aí foi quando surgiu uma vaga, um concurso para cirurgia, técnica cirúrgica, abriu vaga lá, e eu só tinha uma vaga. Aí eu fiz e passei. Só que eu não Que falei nada para legal. ele. Só que eu não falei nada para ele. Aí depois eu falei, ó, professor, eu passei lá no concurso na vaga da cirurgia, vou ter que ir e tal. E por que tal? Daquele jeito dele. Falar, não, por nada não, eu não queria estragar o meu brilho com ele. Uhum. Eu sempre admirei e tal, e me decepcionei, na verdade, com depois. E aí foi quando eu saí da patologia e fui para a técnica cirúrgica. Dali surgiu esse cirurgião. Que É. aí eu fui para, terminando a faculdade, já estava no final do curso, né? Técnica cirúrgica foi no final do curso já. É, E mas dali o professor já me pegou, o jeito do mesmo maneira que o professor de patologia, ele queria me colocar em Santa Maria, em faculdades onde ele já estudou, ele fez mestrado, doutorado, o professor João Maria, que hoje ele é professor titular da UFBA, da Federal da Bahia. Então ele pediu uma transferência e foi para outra federal. Saiu da UFPB e foi para a UFBA, UFBA, né? Então ele queria qualidade de vida, ele está morando frente à praia, então ele queria outra coisa. E foi esse João que me colocou de frente ao professor Dalek, que é o oncologista hoje, já aposentou, da Unesp Jaboticabal. A entrada minha na Unesp Jaboticabal me abriu portas para a Unesp Botucatu e para a USP São Paulo. Então, quando eu entrei na Unesp Jaboticabal, tipo, eu fui sozinho, aí peguei todo aquele esquema de São Paulo até de São Paulo capital até Jaboticabal, dá o quê? Dá 5 horas e meia de viagem de ônibus. Então eu descia, tal, ficava nessa viagem. E era muito legal o quanto eu conheci o Giosso, que é hoje um grande odontólogo, né? Odontólogo humano, odontólogo da USP, que hoje também eu tenho admiração demais por esse cara. Fiz muita amizade com os grandes profissionais, da cardiologia, da anestesiologia. Aí, naquele momento, eu quebrei o meu, não encanto, mas eu quebrei uma barreira. Eu fui para anestesiologia ao mesmo tempo. Então, eu fiz o quê? você fez muita coisa. Muita coisa. Por isso que essa multidisciplinaridade me fez entender muita coisa. Entendeu? Então, sair da biofísica, entender proteína, entender eletroforese, entender a biofísica em si, né? A Sim, membrana, biofísica. potencial de membrana, É tudo muito isso, importante. despolarização, polarização. Aí depois Sim. para patologia, entender doenças, muitas doenças. Depois cirurgia, como corrige as doenças. Entendeu? Aí foi esse caminho que foi criado sem querer, que eu comecei a abrir, cara, a medicina é muito ampla. A medicina não é só Uma coisa doença, leva a outra, tudo integrado. tudo integrado. E aquilo me fez, por isso que eu falo, todo aluno precisa entrar em cada área e não fechar um circuito que está aberto.
E esse circuito tem que estar aberto para que você receba e você faça a sua... Você tenha o seu senso crítico. Tenha que ter entrada, filtra essa informação e depois degusta ela e volta, vai para outro canto. E aí foram vários caminhos, até muito tortuosos, mas muito interessante, porque uma coisa foi ponte para outra. Entendeu? Então, sair da biofísica para entender doenças e balística e não sei o quê, tecido morto, tecido, histologia, né? Entender a histologia, depois cirurgia para entender o macro, por que aquela doença causava aquilo, aquela inflamação, o que era uma sinovite, o que era uma hérnia de disco. Então, a cirurgia ela me deu esse caminho. A jabuticabal me deu um outro caminho, porque eu quebrei e fui para anestesia também, então eu fui paralelo com a anestesia. Quando eu me formei, em 2003, fui para o Hospital Humano, passei 6 meses no Hospital Humano, junto com profissionais da anestesiologia humana, porque eu queria ver cirurgia. Tá vendo? Aí a gente fala que médico veterinário é médico. Mesma coisa. Totalmente igual. É. Muda o paciente mesmo. Muda o paciente. Nós aqui, você quando se formar, você vai ver que você vai ter capacidade para lidar com gorilas e chimpanzés, que são muito parecidos com o humano. É muito. Anatomia idêntica, fisiologia idêntica. Tá? Então você é capaz de entender muito a medicina humana. Então quando você vai... Aí eu passei 6 meses lá e operando não, na verdade, anestesiando junto com o titular, que eu também não conhecia anestesista na cidade. Eu cheguei assim, cara, eu queria anestesia mais um pouco. Já que eu peguei uma boa anestesia em Jaboticabal, e vou agora para a Humana. Aí vim para Natal, né? E lá entrei no hospital e queria alguém. Ou que tem algum anestesista aqui? Não, aquele senhor ali, ó, tá saindo daquela sala. Aí eu fui atrás dele, peguei Joafran, o nome dele, até me lembrei agora. Joafran, por favor. Ó, sou aluno de veterinária, me formei agora, não quero entrar para a área de atuação. Queria queria entender mais um pouco. Ele, não, cara, entra por aqui, veste a roupa ali, tal, pronto. De lá, não saí. Aí daí de lá saí para conhecer a anestesia de crianças pediátricas, porque eu queria entender um pouco o que o animal sente quando ele recebia um barbitúrico. E eu queria entender um pouco o que o animal se comportava, o sistema nervoso dele, ou o metabolismo, quando recebia um benzodiazepínico, um fenotiazínico, entendeu? Sim. Eu falei, peraí, muito do que eu queria entender o que o cachorro sente, eu consegui entender com os humanos, com as crianças, principalmente. Então, a criança... Falou muito isso, Desculpa. Não, pode dizer. Que eu já ouvi alguém falar uma vez que confundiu. Eu fui levar o meu cachorro lá no pediatra, ou no veterinário dele, as pessoas confundem. Tipo, comparam o médico veterinário com o pediatra. Porque é igual, né? O animal não fala onde está doendo, quando Exato. começou. Tem Não é relatos, igual tratar uma criança. tem relato antigo que mostra que a pediatria veio da veterinária. Porque se morria, a mortalidade era muito grande de crianças. A mortalidade infantil era muito alta. Então, tem muito relato de que o pediatra, o médico de adultos, ele buscou técnica nossa. Então, o que ele faz hoje é o que a gente faz. Entende? A gente é muito antigo também, como médico, como medicina. Né? Eles foram primeiro, a gente veio depois. Né? Como hipiatras, éramos considerados hipiatras. Né? Só que aí, o que aconteceu? A medicina viu diante de um cenário que a criança não falava, não sabia tratar, porque não sabia perguntar, não sabia o que ela tinha, buscou técnicas médicas veterinárias onde o profissional da medicina animal sabia exatamente o que o animal sentia e aonde estava sentindo. E ele foi buscar exatamente essa técnica da anamnese, da avaliação física e do complemento. Então, entender essa metodologia e chegar num padrão de entendimento de sintomas, de doenças ou de terapêutica, é muito rico isso. Então, o médico pediatra, ele com certeza, ele hoje avançou, né, mais do que a gente, ele tem tecnologia demais, ele tem muito recurso frente ao que a gente tem, tá? Então, mas a gente tem que, agora, já que a gente atrasou muito, a gente agora aproveitar que estamos em alta, é pedir esses recursos, é ir para cima, mostrar a nossa importância para a sociedade, entendeu? Como médicos de seres, né, que não falam, mas que têm racionalidade, né, tem um sentimento emocional importante para várias famílias, né? Então, é um filho. Hoje, na vida das pessoas, é um filho. Um membro. Muita gente... Foi o que eu já estudei, doutor Tassi, estava estudando o mercado pet.
E durante a pandemia, vários mercados quebraram. O mercado pet foi o único que não quebrou, inclusive subiu 6%. Sim. Então, as pessoas hoje realmente deixam de ter filho para ter cachorro. O cachorro é o filho. Então, a gente tem que tratar realmente, né? A gente tem que ter essa seriedade e as pessoas têm que reconhecer isso da gente. Então, não é quando a gente... o famoso, não, mas é só dar uma olhadinha. Você ia pedir se fosse sua filha? Se você for seu filho ou sua filha? Não, mas dá uma olhadinha. Tá, consulta é tal valor. Que isso? Não sei o que. É a mesma coisa para animal. Também é uma vida e que você dá um valor gigantesco na sua família. Então, é reconhecer a gente. Certeza. E está acontecendo isso. Já está acontecendo. Tá. Esse reconhecimento, esse valor, a gente já está... Eu estou sentindo isso, sabe? Sim. Então, nesse processo de carreira, eu já estou sentindo esse respeito. Agora, é o seguinte, o que a gente está fazendo, o que a gente veio fazendo nesse período todo, os jovens têm que continuar. Os novos alunos têm que continuar isso. Então, eu ainda tenho muito a deixar, eu tenho muito a contribuir ainda, eu sinto isso, que eu tenho muito que contribuir com a profissão. Mas, assim, é um legado que eu tenho certeza que, o mais importante, a minha felicidade vai estar acima de qualquer entendimento, em cima de qualquer vaidade, entende? Então, tudo que eu venho fazendo hoje é com muito carinho, com muito orgulho. Eu sei que meus filhos, eu tenho 2 filhos, uma menina de 11 anos, vai fazer 12, e tem um garoto de 5 anos. Então, eu tenho certeza que, assim, tudo que eu faço, eu tenho certeza que eles vão ouvir falar, eles vão respeitar, eles vão... Né? Então, se não levar para frente, não tem problema. Mas o que eu mais quero hoje é que os alunos de veterinária, eles peguem esse gancho e sigam esses caminhos da valorização e do crescimento. Então, sempre com a ideia de que médicos precisa ser fisiologista, médico sempre precisa estudar, médico é sempre um pesquisador, entende? Então, ele tem que fazer a diferença no mercado, já que está cheio de profissional e a gente não pode ser mais um. A gente tem que ser o profissional. E para você ser o profissional, eu vou te dar uma dica daqui a pouquinho. Deixa eu só finalizar esse assunto e eu vou te dar uma dica bem legal, que foi a minha sacada no começo da carreira. Quando eu entrei como acadêmico, eu tive uma sacada que quando eu me lembro da sacada que eu tive, foi muito atual e fez muito sentido como foi que eu consegui aquele feito. Então é isso. Então eu saí da anestesiologia, aí entrei na ortopedia depois, aí segui carreira tal. A Jabuticabal me ensinou tanto que eu saí da faculdade pronto para operar. Eu vi muita cirurgia ortopédica humana na época, vi muita cirurgia de amputação. Esses 6 meses foi muito importante. Cirurgia de câncer de baço, de senhoras. Muitos olhares de gente, de crianças, não saem da minha mente. Né? Como alguns animais, no começo da minha academia, lá eu vi muitos animais. Por exemplo, um animal que eu vi com raiva canina, aquele me chamou a atenção. Aquele rabdovírus, cara, eu tenho que ir para patologia, eu tenho que entender como é que isso funciona. E aí eu vi uma criança logo em seguida com raiva no hospital. Então, quando eu soube, a faculdade indicou, olha, tem uma criança, querem conhecer uma criança com raiva? Aí, na hora, eu falei, quero. Eu já tinha visto um cão, eu quero ver como é que isso é no ser humano. No ser humano, uhum. Aí tava lá a criança debatendo, espumando e tal. Sabe aquela coisa de, assim, final já, né? Toda amarrada. E os pais em pranto e tal. Aquilo, pra mim, aquele olhar daquela criança nunca sai da minha cabeça. Aquele olhar daquele animal também nunca saiu da minha cabeça. Assim como alguns animais que me marcaram, como jumentos, que eu tive que eutanasiar para estudar. Tipo, o professor não tinha na anatomia, estava faltando peças anatômicas. E aí, como a gente estudava, assim. como a gente estudava essas peças em vivo, né? Não em bonecos, que a gente chama, né? Aí o que acontece? Eu eutanasiava cães de rua, na faculdade eutanasiava jumentos, cavalos que não tinham dono. Então, assim. Hoje em dia, as faculdades têm parceria com hospitais e clínicas para quando os animais acabarem falecendo, aí eles pegam. Mas aquilo me marcou há 25 anos, quando eu comecei de tanto eutanasiar animais para estudar. Eu falei, cara, eu tenho que retribuir essas mortes, esses olhares. E a minha cabeça era perturbada nesse sentido. Eu falei, e fora a faculdade federal, que eu falei, cara, outra coisa que eu tenho que fazer é também retribuir o social. Eu sempre pensei no social, já que o governo federal tinha bancado a minha faculdade. Então aquilo
também falei, cara, eu É, tenho que fazer pelas crianças, eu tenho que fazer pelas plantas, eu tenho que fazer pela... Minha cabeça foi essa, entendeu? Ninguém me induziu a isso, mas eu pensava sempre assim. E hoje, até hoje, eu faço isso, né? Então, pronto, resumindo, ortopedia depois de ortopedia, neurologia, passei 4 anos na neurologia. Pô, aí eu fiz 1 ano de Botucatu, em um curso extensivo, passei 2 anos na São Paulo capital e depois 1 ano na neurocirurgia humana de novo. Aí voltei para o Hospital Humano de novo. Isso tem o quê? Foi em 2018. Em nossa, 2018 passei mais um ano acompanhando o neurocirurgião, operando coluna, cabeça, né, cérebro e tal. Então foi muito interessante também essa volta, né? Porque aí eu conheci outros ortopedistas, acompanhei cirurgia de joelho, humana e tal. Eu queria enriquecer meu repertório, já que eu operava de tudo, né? Eu terminei me tornando um profissional multiprofissional, então eu opero de rim a olho, assim, eu queria entender todos os tecidos, então eu não tinha esse negócio de, eu só faço isso. Não. Eu sou muito até ligado no 320. Então, eu não conseguia e agora fazer. está muito voltado para nutrição também. Ih, travou. Travou. Eu travei também? Ah, voltou. Deu uma travada. Pode dizer. E agora você está também em nutrição, né? Que é muito importante também. Não, aí o processo, né, de entender todo esse caminho me levou a entender as doenças. Eu falei, cara, eu preciso descobrir as doenças. Por que doença? E o que é doença? Por que adoece o corpo? Aquilo também me fez, há muito tempo me fez esse start, né? Eu tive esse insight lá atrás, só que eu não parava. Eu tinha que construir prédio para trabalhar, né? Clínica, eu tinha que fazer estrutura, porque também, se eu não fizesse, eu não tinha quem fizesse por mim. E aí aí me envolvi com várias coisas, conselho. Então, fui conselheiro durante 3 mandatos, né? São 9 anos de conselho. Eu queria também contribuir com o conselho. Hoje eu acho que é para os jovens agora. Mas eu contribuí bem jovem com o conselho, fiz minhas, né? Porque você não recebe nada honorífico, não recebe nada de honorários, né? Para trabalhar no conselho. Mas todo estudante precisava seguir, né? Esse caminho, respeitar a classe, entendendo a sua classe, o seu órgão que rege o que fiscaliza, né, os profissionais. Então, eu passei 9 anos no conselho entendendo esse caminho, né, da política da profissão, porque isso envolve a política da profissão. Aí, nesse cenário de entender doenças, foi quando eu comecei a entrar a fundo na artrite, já que eu trabalhava ortopedia, toda a parte de disfunção motora, com animais com cadeirantes. Eu trabalhei muito com isso, animais que estavam Displasia. Displasia. Então, as cirurgias, o pioneirismo, né? Eu trouxe muito pioneirismo para a cidade do Natal. Então, fui o primeiro cirurgião de coluna do estado, operei o primeiro cérebro do estado, que mais? Então, assim, são muitos pioneirismos que eu trouxe. Trouxe o primeiro equipamento de fluorescência, de escopia, né? Que a gente chama de arco cirúrgico, né? O primeiro arco cirúrgico que eu trouxe foi um investimento alto na época. Então, foram muitas vertentes. Mas não parou por aí a história, porque dali eu comecei a entender que o ortopedista precisava entender de nutrição. Porque eu falei, cara, existe um problema aqui, mas eu sabia corrigir o problema, então cirurgia era comigo. Só que eu queria entender como é que eu poderia ajudar mais esse animal. Não apenas corrigir o ligamento cruzado, não apenas corrigir uma fratura, por exemplo. Isso aí a gente já estava manjando muito isso, né? Já manja muito isso. Técnica, tem muito profissional que tem muita técnica operatória, técnica de atendimento. É muito interessante. A profissão tem muitos profissionais bons, que sabem muito, inclusive, de terapêutica. Muito. Só que são muitas energias canuladas num canto só. É muita energia canulada num canto só. Então falta, Isabela, Não vai aquele a fundo. profissional, exatamente aquele profissional integrativo, aquele cara que olha para a articulação. Peraí, a alimentação pode interferir na articulação? A alimentação? Pode. E interfere. Os hormônios. Aí comecei a entrar na hormonologia. Eu falei, cara, esse negócio não me dá assim. Cara, eu comecei a... Sabe aquele novelo? Aquela linha que eu comecei a puxar e veio muita linha, que não para de vir linha. E eu comecei a puxar. Cara, eu descobri tanta coisa, velho. Tanta coisa. Que eu falei, cara, eu preciso passar isso aqui. Eu preciso
abrir minha boca. Aí foi quando a gente começou, tipo, vamos pensar no Instagram. Eu não era de rede social, nunca fui de rede social, nem nada. Vou abrir um canal para falar o que eu achei. Então, dali foi quando os paradigmas, os preconceitos, né? Ou então, todas os assuntos que são polêmicos, as polêmicas, né? Começaram a surgir. E aí eu tive, cara, eu vou ter que estudar, porque eu vou receber pedra. Eu vou lavar, eu vou levar muita pancada. Eu estou tendo vitrine aqui nesse negócio. Então, eu comecei a falar de vacina, que não era para vacinar todo ano. O jejum, coisas que não se falava na profissão. Castração. Castração, que não era para tirar os hormônios, a fonte hormonal de hormônios esteroidais. Não era, tinha coisa errada. Eu já castrei mais de 22 mil animais. Eu falei, cara, peraí. Se fosse uma pessoa, de um profissional que estivesse começando a carreira, e mesmo que tivesse esses insights todos, não teria tanta credibilidade. Mas veio de mim, de onde eu tinha já um chão, já tinha uma carreira construída, consolidada, já tinha sido palestrante em vários congressos nacionais e internacionais, e eu falei, cara, é isso aqui. Aí começou a vir até voz, eu comecei a ter voz pelo caminho que eu corri, pelo trajeto. Eu falei, pô, o Tarcísio tá doido? Ou ele tá muito certo do que ele tá falando. Então, o doido eu sou chamado há muito tempo. Né? De doido eu sou chamado há muito tempo. Mas começou a fazer sentido quando eu comecei a falar muito sobre a bioquímica, a biofísica daquilo, a terapêutica alternativa daquilo. Entende? Animais convulsionando. Eu falei, cara, não pode. Eu não posso usar apenas fenobarbital nisso. Por quê? Só fenobarbital ou só brometo de potássio ou qualquer outro benzodiazepínico, isso aqui no começo pode ser até bom, mas a longo prazo não. E muito do que se faz hoje como terapêutica da anticonvulsão é sem um diagnóstico. É só com sintoma. Trata um ser com sintomas. Como é que é? Aí pergunta seu profissional, onde é o gatilho? Não sei, porque não tem tecnologia. Mas você eliminou aquelas possibilidades? Né? Inflamatórias, infecciosas, traumáticas, metabólicas, degenerativas. Quando você começa a eliminar essas possibilidades e você encurrala o processo e entende que pode evitar ou minimizar através de uma alimentação. A alimentação é tudo no corpo, no cérebro. Tudo. Se tiver alimentação ruim, você não tem um cérebro otimizado. Você não tem um intestino otimizado. Então, principalmente a longo prazo. Aí foi nutrologia, a invadir áreas, tive que invadir áreas, porque infelizmente eu tentei chamar colegas, não queriam fazer a diferença. E isso tá como eu estou muito tranquilo por isso, por mais que eu tenha descoberto tudo das áreas de outras pessoas, mas eu estou muito tranquilo porque eu chamei, eu convidei dentistas para conversar. Cara, o tártaro pode ser evitado. Eu falava, né? Pode ser evitado, não precisa escovar dente de cachorro. Olha aqui. Aí, É não, só ver não. um lobo, né? Um lobo que Exato. vem. Não. Exato, aí eu comecei a comprovar tudo isso, mas é difícil entrar na cabeça de um profissional, né? A oncologia, a mesma coisa, é possível evitar um câncer. É possível. É aqui, ó. Evitar a beta-oxidação, a NF-kappa-beta, evita isso aqui, ó. Olha a metilação. Quando você começa a entender fisiologia e como esses gatilhos gênicos eles são expressados, como é que ele pode ser antecipado e não expressado, é a grande sacada da medicina do futuro, Isabela. Então não tem como você ser médico apenas das doenças, porque é uma especialidade, é uma coisa Virar legal. um prescritor de remédio, né? É uma área. A gente não pode deixar de falar naqueles profissionais que estão em hospitais, né, que estão defendendo os animais que estão com febre, que estão com dor, né? Beleza. Mas é uma ponta da medicina, não é a medicina. Aquilo é uma ponta. Mas hoje a medicina está sendo só isso. Entendeu? Temos que dar passos para trás, ser um pouco mais humilde e voltar um pouco para trás para entender que um dos processos de construção houve uma falha lá atrás de entendimento. Primeiro da espécie que se trabalha. Sim. Então, estamos tentando mudar a força, a espécie que se trata. O cão é um carnívoro, ele está sendo tratado como onívoro. O gato é um carnívoro mais potente do que o cachorro. O felídeo é mais carnívoro do que o canídeo. Mas eles estão sendo tratados à força ou tentando ser modificados como onívoros. E aí está adoecendo. O adoecimento é em massa. Entende?
Então, isso eu não podia ficar calado depois desse entendimento de erro da base. Erramos na base. Na ponta, estamos tentando consertar um erro na base. A ponta que eu falo é trabalhando toda hora drogas que diminuem coceira, drogas que diminuem inflamação, diminuem dor. Mas tem que ser por que que tá tendo a coceira, é isso. Tipo, Exato. Mas o porquê coçou, ninguém está preocupado. Está preocupado em tratar a coceira. Mas a base da coceira, ninguém está preocupado. Entendi. Isso é preocupante, inclusive. Entendeu? E aí eu vou dar a cereja do bolo. Você tem alguma pergunta para mim aí? Tem mais, doutora. É porque a gente foi levando para várias áreas, né? A gente acabou que... Mas... É porque agora a gente já começou a... eu senti que agora nessa parte da live a gente foi um pouquinho mais para frente de as dicas depois que a gente daria para como começar a profissão com o pé direito, né? Ok. Mas então aí a gente volta, não tem problema. Queria perguntar como que era a sua rotina de estudos na época da faculdade. Como que você separava as matérias e estudava? Ok. Então, eu sempre fui aluno 7, aluno 8, né? Então, eu sempre me preocupei com colegas que colavam. Eu falei, cara, eu não posso entrar nessa onda. E era muito aluno. Isso é a pior coisa. Era A pessoa muito tá mentindo aluno. para ela mesma e vai correr o risco de matar um animal porque vai chegar na hora do vamos ver e não sabe. Era muito aluno que colava. E tinha um cara que eu acho assim, que eu interferi na vida dele. Eu tenho certeza que eu escutei dele depois, me abraçou de um jeito que eu percebi o que foi. Ele chegou para mim e disse, ele colava, ele tirou tipo 9, eu tirei 7,9. Eu tirei menos do que 8, ele tirou quase 9. É tipo assim. E é um cara que não estudava. Aí ele começou a tirar onda comigo. Cara, você estuda, e tirou 7,9. Aí eu falei para ele assim, olha, essa aqui é minha nota. E eu sei que o que eu preciso melhorar. Você não sabe, essa nota não é sua. Então, cara, eu notei que essa minha abordagem com ele, ele falou, ele sentiu o quanto ele foi infeliz e achar que nota era uma coisa muito diferente, era tudo que eles queriam. E eu fui como aluno 7, aluno 8, eu consegui fazer uma alavanca. Eu vi uma alavanca muito importante na profissão. Meus colegas todos, você perguntar, poxa, tem aluno que foram 10, 9, hoje não estão na profissão mais, hoje está em outra área, mas não era nota aquilo que eu achava que tinha que ser. Eu tinha que aprender. Então, eu como aluno, eu fui um eterno aprendiz. Eu queria aprender. Muito proativo. Aprender. E proativo. Buscava, queria aprender o porquê. Eu sempre fui muito questionador. Por que isso? Por que não isso? Tal. E eu queria estar envolvido dentro desse cenário. Mas, infelizmente, muitos colegas da minha turma não seguiram esse caminho, queriam realmente notas e queriam passar e ponto. Queriam título. Título de graduação, e eu queria um pouco mais. E eu me destaquei nesse cenário, nesse pensamento. Entendeu? Foi por aí que eu... E o que te ajudou também a se destacar foi você participar das monitorias, fazer iniciação científica. E estágio, você começou desde cedo ou... Desde cedo. Eu sempre fui estagiário. Sempre fui um estagiário. E estagiário, né? Tô aqui, assim, depois de graduado, já depois de estar trabalhando, eu fui estagiário de hospital humano, né? Tipo, eu passei 6 meses num momento, depois passei mais um ano no outro momento, trabalhando e tentando encontrar uma brecha para estar lá. Entendeu? E muito legal esse momento da neurocirurgia humana, você viver a neurocirurgia humana, a tecnologia deles, o quanto eles agregam, o quanto eles se respeitam, o quanto eles são valorizados. Isso me chamou a atenção, certo? E aí foi quando eu comecei a falar, cara, eu acho que a gente pode ser muito mais. Então, eu comecei a focar o cérebro do cão. Aí daí surgiu a neurociência. Aí você está agora pós-graduando em neurociência no Instituto Albert Einstein. Albert Einstein. Então, hoje foi um cenário legal, foi uma conquista muito legal, porque eu passei antes do Einstein, antes de ser hoje aluno do Einstein, que também foi uma coisa interessante. Disseram que lá no curso que eu fui, que eu sou o primeiro veterinário do Einstein, como neurocientista, e na PUC foi a mesma coisa. A PUC foi a mesma reação que os professores tiveram, que foi a minha primeira pós-graduação, foi em neurociência na PUC Rio Grande do Sul. Eu passei 2 anos estudando pela PUC Rio Grande do Sul, neurociência. Então aquilo também me enriqueceu muito, porque a neurociência ela é muito ampla, ela estuda desde ratos, estuda camundongos, estuda chimpanzés, estuda seres humanos, estuda tudo.
Entende? Então, esse cenário da PUC me enriqueceu o entendimento da medicina canábica, dos endocannabinoides. Ele me enriqueceu muito entender o cérebro, o que, que acontece com o cérebro, a circuitaria cerebral, até que ponto, quantas células tem lá dentro, qual é a função de cada uma, e quando uma trabalha e a outra não trabalha, o que, que acontece, como otimizar através dos alimentos o cérebro, né? Como utilizar através de nutracêuticos e vitaminas, entendeu? Então, aí daí surgiu essa ideia, cara, eu não quero parar 2 anos de PUC e agora mais um ano, né, de Einstein. E essa do Einstein vai ser importante para, acho que assim, para a minha carreira como um todo, de esse cenário de entendimento agora, depois de 20 anos de carreira, porque eu já vivi muito, já abri muita cabeça, já mexi muito com anatomia, já mexi muito com patologia, então eu acho legal o aluno não ficar preocupado apenas com o currículo, mas eu acho que o aluno tem que se preocupar Realmente aprender. com a qualidade do aprendizado. Melhor que quantidade, qualidade. É qualidade. Então, ele entender na íntegra, primeiro, a base de tudo que ele aprende e seguir um caminho natural e não forçar a barra de querer apenas currículo e um certificado de um estágio, um certificado que eu vejo muito isso. Eu quero, eu passei um tempo aí, bota mais horas. Não precisa disso, entendeu? Então, é muito melhor o aluno ele entrar fundo dentro daquele cenário, vai entrar numa consulta ou numa cirurgia para ver, fique até o fim. Perceba, você como estudante, entra num consultório e não entre apenas por interesse de ver uma consulta, está rolando outra consulta no outro consultório e quer sair para ver a outra. Não, vá até o fim. Porque a minha primeira cirurgia, eu estava muito animada, fiquei até o fim, mas eu quero ser cirurgiã também, mas eu quase caí para trás. Acho que eu não comi direito e eu tive que ficar em pé, né? A gente tem que ficar em pé toda hora e foi a primeira. E foi uma cirurgia, assim, existem cirurgiões e cirurgiões, né? Existem os açougueiros. Então, cara, essa cirurgia que eu vi era uma cirurgia de castração. Ele fez uma incisão assim no abdômen inteiro da cadela e remexendo tudo lá, intestino delgado, deu, eita, tá mexendo aqui. Aí eu até perguntei, falei, doutor, eu posso sair rapidinho só para tomar um ar e voltar a tomar uma água? Aí ele, lembra até que ele foi bem, assim, ele falou, Isabela, se você estivesse fazendo, você iria poder? Aí eu, não. Aí, então pronto, treina desde agora. Eu, tá. Aí eu falei, respirei, peguei uma força que na hora não tinha, porque foi a primeira cirurgia invasiva assim mesmo, mas assisti até o final e achei muito legal, muito legal. Mas é legal. Então, assim, participe de tudo. Você está no curso agora, não foca lá na ponta, na frente. Eu quero ser cirurgião. O que eu pensei? Cara, eu queria ser cirurgião. Mas eu não foquei, não estudei cirurgia. Foi tão interessante. Anatomia. Isso. E eu falei, para ser um cirurgião, comecei a fazer perguntas. Para ser um cirurgião, precisa ser o quê? Um bom anatomista, um bom bioquímico, um bom fisiologista, um bom radiologista, um bom anestesiologista, entendeu? Então eu comecei a olhar para o bolo, eu queria o quê? O centro do bolo. Eu não fui no centro do bolo, eu fui arrodeando, comendo as beiras do bolo. Então, a cirurgia, assim, você opera todo tipo de tecido, todo tipo de tecido. Nervoso, ósseo, miscelâneas, todo tipo de tecido. E aí você pensa assim, você estudou cirurgia? Não. Nenhuma cirurgia estudei. Eu estudei técnica, lógico, fui inclusive monitor de técnica, para aprender a manusear instrumento e ter técnica, sutura, aquele negócio todo. Mas a cirurgia, ela veio naturalmente na minha carreira. Ela veio como natural. Tipo, toda a base eu já tinha, anatomia na ponta do dedo, que mais? Fisiologia, como funciona aquilo, como corrijo, como o circuito está errado, como está certo. Então, quando você pensa num órgão, no sistema, você tem que saber como é o sistema correto. Sim. Daquilo. Então, como se corrige. Então, como você tem a base do correto, você entende muito mais fácil o patológico. O problema. Quando você abre um abdômen, um tórax, você vê o quê? Você já tem que determinar e classificar o tecido que está ali. Peraí, você está com... Às vezes, cirurgias que eu abro,
praticamente eu quase não abro cirurgia, tem abdômen nenhum, eu faço com minimamente invasiva, né? Cirurgias minimamente invasivas para vesícula biliar, para castrações, para vasectomias, minimamente invasiva. Só entra a pinça. No meu dedo não entra. Então é muito pequenininho, então as cirurgias são bem acabadas, não tem ponto, não tem O futuro da antibiótico. veterinária também é cirurgia robótica, né? Já tem Isso, bastante. exato. Então eu faço tudo de forma artesanal. Então é tudo com pinça, é tudo, não tem robô nenhum, mas é tudo muito milimetrado, rápido e não sangra, não tem antibiótico depois, nem tem ponto. Né? Não fecho com ponto, eu faço intradérmica, fica bem fechadinho, sem nada, usa só uma fitazinha depois. É bem interessante o conceito. Cirurgias ortopédicas, eu praticamente 70% eu não abro, eu corrijo tudo por fora, né? Pelve eu corrijo por fora, não abro o paciente. Eu, por fora eu vou fazendo as percutâneas da vida, né? Cirurgias percutâneas. Então, são técnicas, são habilidades isso. Mas até chegar lá, tipo, eu tive que passar por histologia. Então, entender esse cenário é você ser um bom aluno da base, para você ser um futuro profissional da ponta. Entendeu? Então, Entendi. quando você abre uma cavidade, você, por exemplo, você foi um grande aluno, você estudou histologia, estudou patologia, pré-histologia e patologia. Aí, anatomia, né? Porque eu mostro anatomia, fisiologia, histologia e patologia. Quando você olha essas disciplinas, né, na sua carreira, você olha para o tecido, isso aqui é tecido tal, isso aqui é o colo ascendente, colo descendente. Só olhar no tecido você tem que saber. Então, tem que se cobrar. E uma coisa que eu fiz muito foi me cobrar muito. Eu me cobrei muito durante a carreira. Eu preciso ser muito bom, eu preciso, não posso, nota para mim não importa. Eu quero Até porque a gente está mexendo com vida. Então a gente tem que ser, ou a gente é bom, ou a gente é perfeito, ou a gente mata o animal. Então. Não, certeza. E aí foi isso, foi um caminho. Hoje estou nessa busca em favor, né, contra as doenças e contra o excesso de remédios que os animais estão tomando. Então, hoje eu combato doenças. Então, eu perguntar, Tarcísio, quem é você hoje? Depois da sua trajetória como estudante, quem é você hoje? Você se sente o quê? Um ortopedista, um neurocirurgião, um neurocientista? O que você acha? Não, eu me sinto um fisiologista. Eu me sinto um fisiologista da saúde. Então, Um defensor da homeostase. se você faz um trabalho, você respeitando apenas a espécie que está na sua frente, pode ser uma galinha, pode ser um caprino, pode ser um bovino, um ser humano. Se você entender aquela espécie e respeitar a espécie só com o básico, você está fazendo um grande passo. Não interferir é um ponto muito importante na vida de qualquer profissional. Sim. E aí a última pergunta, doutor Tarcísio, o que você acha que falta na graduação para a formação de grandes médicos de veterinária? Então, a graduação, para mim, a graduação, né, que é time de academia, ela está muito focada em literatura. E às vezes a graduação ela não tem um link com a ciência. Não tem link com a pós-graduação, que a gente chama de pós-graduação, não, desculpe. Não tem link com a ciência, né? Com a construção de novos trabalhos. Com a iniciação científica. Muitas faculdades focam em graduar, em formar. Mas ela não se preocupa em formar pesquisadores também. Então, eu acho que falta muito esse link entre academia e ciência. É muito importante. Eu tive sorte, porque o mentor que eu tinha como referência, ele me levou para a iniciação científica, mas não era obrigação dele. A obrigação dele era dar a disciplina dele, aplicar a provinha dele e a notinha dele. Agora, orientar e me guiar para seguir um caminho de estrito senso de dissertação e de tese de doutorado, não era o caminho, não era a obrigação dele. Mas ele me levou porque ele tinha essa obrigação como pessoa, ele achava que era interessante, entendeu? Mesclar, né, o aluno. Eu fui professor universitário aqui de Natal, sou hoje professor de pós-graduação aí em São Paulo, pela FAMESP, em fisiologia canábica. Então, como você lida hoje, você olhando de cima para baixo, olhando como docente, olhando para o aluno que está começando, esse aluno ele precisa receber conceitos básicos de tudo, de neurofisiologia, neuroanatomia, de bioquímica, sabe? De tudo, biofísica.
E aproveitando que a gente pegou esse gancho da iniciação científica, como você indica, qual que é a sua sugestão para ler um bom artigo, pesquisar um bom artigo, como se pesquisar um bom artigo científico, porque a gente fica meia hora procurando lá, vendo se um é bom ou não, aí começa a ler, ver que, enfim. Então, o que você faz para escolher um bom artigo para ler? Olha, para se ler um artigo, existem várias. É como se fazer música, né? Então, muitos falam assim: como é que você faz música, Caetano? Como é, Fulano? Como é que você. Aí tem um cara que começa, tem um músico que começa com a melodia, tem outro músico que começa com a letra. Então, é muito pessoal. A minha forma de olhar um trabalho é metodologia, e quando eu olho a metodologia de como foi feito, eu olho, dou uma lida no resumo básico e na metodologia. E A uma coisa. metodologia que vai ver o que o trabalho fez. Ele Isso, acrescentou algo e não só passou uma informação. isso. Quantos animais, quantos modelos animais experimentais foram utilizados, ou não, se é uma revisão. Uma revisão é muito legal porque você compila muito num trabalho só de coisas, trabalhos do passado. Então, você pegar uma revisão seria um bom começo para todo estudante. Uma revisão bem feita, ela te traz muito assunto e muito conteúdo, porque você olha tudo aquilo que está lá nas referências e você vai puxar. Você vai pegar aquilo ali, vai jogar no Google Acadêmico e vai tentar buscar. Não conseguiu? Vai para o Bireme. Bireme é Isso que eu outra. ia perguntar, quais as plataformas? Você Porque vai. eu uso muito Cielo e PubMed. Google Isso. Acadêmico não costumo muito. O Google Acadêmico é o basicão. E aí, É. muitas plataformas pelo Google Acadêmico não são liberadas. Então o Cielo já tem uma amplitude maior, PubMed, Sucupira, Bireme, que mais? Sci-Hub. Sci-Hub é uma alternativa russa, né? Foi uma pesquisadora russa que ela defende que todo trabalho científico tem que ter liberdade, todo profissional precisa ter liberdade para pesquisar. Então tem que ter acesso ao trabalho gratuito e não pago, entende? Então essa russa, ela defende isso. Então Sci-Hub, né? É a última recurso em todo canto é pago, todo canto é pago, você pega esse trabalho e bota no Sci-Hub, né? SciHub, Sci-Hub, joga lá, você vai encontrar esse trabalho gratuitamente. Então, usem plataformas, leiam Legal. trabalhos, revisões iniciais, depois vai avançando até você chegar num grande trabalho prospectivo ou um grande trabalho duplo cego, randomizado, controlado. Uhum. Então, agora vamos para as perguntas aqui que o pessoal colocou na live. E a gente, infelizmente, vai ter que correr um pouquinho, porque acabei de ver que eu tô com 20% de bateria e eu não quero perder a live se acabar minha bateria do nada. Então, vamos aqui. João Vitor, um amigão meu, fofinho. Como os alunos veganos/vegetarianos de medicina veterinária que sonham em salvar seus pacientes deveriam encarar as aulas de abate? Ai, João, acho que essa foi uma pergunta para mim, mais ou menos assim, né? Então, é porque, doutor, eu tava falando, já desabafei com ele altas vezes que já chorei nas aulas, porque o semestre que eu tô agora é ver abate, como que funciona tudo, e eu sou vegetariana. E ver isso para mim é um pouco tenso. E, inclusive, doutor Tarcísio, eu sendo vegetariana, eu tenho certeza. Depois eu vou me aprofundar mais sobre, estudar mais, seguir o caminho que o senhor seguiu. Mas eu recomendo, assim, já pelo pouco que eu estudei, pelo pouco que eu te acompanho, 100% a alimentação natural. Mas, enfim. Então, João, tendo paciência, rezando para não surtar, porque é tenso, é triste. Cara, meu sonho é salvar animais quando eu vejo um cachorrinho, um gatinho, qualquer animal, por isso que sou vegetariana. Eu fico boba e saber que eu estou estudando para salvar a vida dele, eu vou ter a honra de salvar a vida de um ser tão puro que está com você independente de qualquer coisa. O dia que o ser humano aprender a amar igual um animal, o mundo vai ser outro. Vai ser outro. Então, é triste quando eu tenho as minhas aulas, eu vejo ali como que acontece tudo na indústria, é realmente assim, tenso, mas tem que passar por isso e pensar que pronto, passou esse semestre, nunca mais vou ver. Outra pergunta. Vinícius, boa noite, sou estudante de medicina e me surgiu uma dúvida.
Destoando dentre as inúmeras semelhanças entre medicina e medicina veterinária, na medicina humana, por exemplo, 75% dos diagnósticos se dão por uma anamnese muito bem feita. Como se dá esse processo na medicina veterinária de busca diagnóstica? A anamnese, ela é base, né? É base para qualquer clínica. Então, ser um bom clínico, você tem que ter uma boa anamnese. É como se você fosse um delegado buscando e cutucando aquele ser, né, que cria, ou aquele ser que faz parte daquele contexto. E essas informações, às vezes, um diagnóstico, um caminho terapêutico é muito de uma grande anamnese. Se você não fizer uma boa anamnese, você pode perder um pouco o seu raciocínio. Então, o grande clínico, ele é um grande pesquisador, né? Todo clínico, ele é um grande pesquisador. Ele pesquisa. Peraí, como é? Aí você vai fazendo perguntas capciosas para você, às vezes a pessoa não quer dizer. E você vai, com outro jeito, você consegue muitas informações. Tem um profissional... muita gente, a pessoa pode perguntar, nossa, o médico fez pergunta nada a ver, não. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui chamado Fernando Pellegrino. Cadê? Fernando, tá aqui, ó. Fernando Pellegrino. Esse aqui foi um dos melhores neuroclínicos, né, que eu já conheci. Ele é argentino, esse cara. É lógico que eu passei um tempo com ele, estagiei com ele também, em 2015. Passei um tempo, ele me dedicou a um dos livros, certo? E Fernando Pellegrino, ele é neurologista, um dos melhores do mundo. Mora na Argentina, mora em Córdoba, é um bairro lá da Argentina. E esse cara, para mim, foi um dos melhores anamnéticos que eu já vi na minha vida. Ele faz perguntas... Raciocínio clínico altíssimo. Eu não tenho... esse cara nunca vi igual. Ele é detalhista nível assim. E o cocô? As fezes é assim. Não. Mas aí ele faz a pergunta. Não. Primeiro cocô... Nossa Senhora. Impressionante. Qual e o é nome por todas. Dr. Fernando Pellegrino. Mas o nome do livro? Esse aqui acho que foi o quinto livro dele, ou foi o quarto. Las claves del diagnóstico neurológico. Las claves, as chaves do diagnóstico neurológico. Legal. Para veterinários clínicos. Muito legal esse livro. Mais uma pergunta do Vinícius. Uma dúvida. Acho que bem recorrente entre os estudantes no geral, e não só de medicina veterinária, como conciliar tantas coisas da faculdade ao mesmo tempo, tendo em vista que esse é um diferencial entre os grandes nomes da profissão? Como diferenciar, como se destacar dentro de tantas disciplinas, tantas... É isso a pergunta, né? Não, pera. Como conciliar tantas coisas na faculdade? Tá. Então, eu acho que depende da sua capacidade, né? Se você não precisa querer o mundo de uma vez, acho que não é por aí o caminho, mas eu acho que é interessante você seguir alguns caminhos que você domina, que você acredita, que você tem base, e seguir esse caminho. Se tem dificuldade em alguma coisa, também dá uma atenção para ela, porque não tenta pegar tudo ao mesmo tempo, porque não tem como. Eu acho que um pouquinho de cada dá para seguir esse caminho da sua formação, fazer parte da sua formação. Tenta trilhar um caminho. O que é que você quer? Olhe para onde você quer ir, mas nunca vá no ponto exatamente naquele momento. É a missão, né? Uma coisa é você ter visão, outra coisa é você ter missão. Né? Então, visão é você olhar para onde você quer ir. Eu quero ser um grande profissional. E a outra é a missão. Para ser um grande profissional, você tem que fazer perguntas. Preciso ser isso, eu preciso ter isso no meu currículo, eu preciso ter isso na minha grade, eu preciso ter... E seguir esse caminho enfrentando as dificuldades. Próxima pergunta do Davi, eu acho. Tenho muita afinidade na neurociência. Quais livros, estudos você indica para quem tem interesse de se aprofundar nessa área? Neurociência na veterinária ela é muito escassa. Existem vários trabalhos com cães. Sugiro ela conhecer uma profissional chamada Suzana Herculano, que é uma das profissionais que eu mais admiro na neurociência do mundo. Sugiro também conhecer os trabalhos do Siddhartha Ribeiro, outro grande profissional, simplista, aquele cara que sabe muito, um biólogo brasiliense, mas está aqui, morou nos Estados Unidos durante 17 anos, hoje está aqui em Natal, no Instituto do Cérebro, aqui, né, no chamado ICE. Como é que Siddhartha Ribeiro? Eu acho que ele publicou um livro de doenças infecciosas e parasitárias dos animais domésticos. Não. Siddhartha ele é neurocientista mesmo. Ele é biólogo, fez mestrado no Rio de Janeiro e fez doutorado nos Estados Unidos. Doutorado e pós-doutorado.
cara é muito bom. Ele é um dos melhores do mundo, tá? Neurocientistas. Então, Siddhartha e Suzana Herculano. Suzana é carioca e ela traz, para quem gosta de cães e gatos, veja alguns trabalhos que ela já publicou, e sobre cães e gatos, sobre neurociência de cães e gatos, número de neurônios, funcionalidade, a comparação entre espécies, entre os gorilas, entre os chimpanzés, entre humanos e elefantes. Ela fala muito da célula glial, do tecido glial, mais do que neurônios, né? Então, falar de Suzana Herculano é como você, poxa, eu nunca vi uma profissional tão com tanto brilho e com tanta simplicidade para falar de neurociência, como Suzana Herculano. Legal. Brasileira, professora em Rio. Carioca, né? É carioca, mas é professora nos Estados Unidos, faculdade. Legal. Outra pergunta do Wallace. Ele é da minha sala, o bichinho. Você passou por momentos de duvidar de si mesmo? Se sim, o que fazer nesses momentos? Não duvidei nada. Por mim, não. Eu nunca duvidei. Isso é um ponto positivo. Nunca deu uma insegurança, assim, de... Não. Bom. Dava um pouco de receio. Insegurança, não. Receio entendi. de medo. Mas insegurança, não. Eu sempre tive muita vontade de conquistar as coisas, de entender. Às vezes eu não sabia como chegar num profissional, não sabia como chegar. Mas às vezes acontece de a gente querer atropelar as coisas e não precisar de fazer isso. Tá? Às vezes acontece mesmo. Hoje, tipo, dizer assim, você trilhou um caminho para estar no Einstein hoje? Não. Tipo, você fez seleção, você queria exatamente isso na sua vida? Eu falei, não. Foi surgindo. Entendi. É isso. Tem mais alguma pergunta? Não, só tem um comentário da minha irmã, inclusive. Achei muito interessante o conteúdo da live. Isabela, qual área você pretende seguir dentro da medicina veterinária e por quê? Então, com certeza pequenos animais. No começo, assim que eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia querer mexer com equinos. E percebi que não. É o meu animal preferido, eu sou apaixonada, mas mexer ali no dia a dia, não. Percebi que é pequenos animais mesmo, são pequenos animais. Minha paixão. E eu quero seguir... Como na veterinária a gente não tem tanto essa distinção igual na medicina, que ou você é clínico ou você é cirúrgico. A gente é clínico-cirúrgico. Então é essa especialidade, só que com um pezinho a mais na cirurgia, porque eu acho muito legal você resolver um problema. Ele tá assim, assim, assado. Você vai lá e resolve. O que é completamente integrado com a clínica, porque na medicina, né? Porque um bom cirurgião não é um bom cirurgião sem o clínico, porque é o clínico que fala, e um bom clínico também sem o cirurgião, porque ele que vai resolver. Enfim, então é tudo integrado, mas com certeza é essa. Um pezinho ali na cirurgia. Apesar da minha primeira cirurgia eu ter quase tido um treco, mas é o que faz meu olhinho brilhar. Aqui o João vai para neuro, haha, melhor área. Doutor Tarcísio já fica animado. Então é isso, gente. Acabou? Muito bom. Calma. Sim, é isso. Então vamos finalizar a live. E queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que ficou. Agradecer muito ao senhor, doutor Tarcísio, por você ter aceitado. Eu fiquei muito feliz. Acho que tem mais alguma coisinha aqui. O Bruno perguntou, uma pós ou um mestrado? Sim. Então, dependendo da área dele, se ele for gostar de docência e ao mesmo tempo gostar de clínica, os dois. Fazer os dois, que eu fiz, né? Eu fiz os dois. Então, eu fiz mestrado na biotecnologia, entendendo a parte hormonal, aquela coisa toda, entendeu? Então, o meu mestrado foi em cima da biotecnologia. As pós-graduações que eu fiz, várias, né? Em várias áreas, em neurociência, em ortopedia, neurologia, em morfologia, ciências morfológicas também, me fez entender um pouco mais sobre medicina. Então, foi esse processo. Então, se você quer clinicar, atuar na área como um profissional liberal, aí vá para pós-graduação. É muito melhor do que trabalhar mestrado, doutorado. Muito melhor. Então, pós-graduação, cursos isolados é outra grande sacada. A pós-graduação, às vezes, ela é muito longa e, às vezes, um curso isolado
te gera tanta informação a curto prazo, de forma intensiva, que já te resolve o que você quer. Não quer ser uma grande cirurgiã. Mais prático. Faz muito mais prático, faça curso assim de uma semana, um final de semana, e faça vários desses pequenos, que te leva a um intensivo e te traz uma habilidade muito diferente do que um curso longo, teórico, prático, entendeu? Então, cursos isolados é uma saída também para enriquecer seu repertório. É isso, então, gente. Muito obrigada. Tô lendo aqui os elogios. Muito obrigada. Eu e o doutor Tarcísio agradecemos. Obrigado, agradeço demais. E é isso, doutor Tarcísio. Parabéns mais uma vez pelo profissional que você é e muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito legal. Toca o barco, agora só uma dúvida. Pode falar. Toca o barco. Eu acho que todos são capazes de chegar lá. Só não sejam muito fechados. Tipo, já sei isso aqui, não quero aprender outra coisa. Jamais façam isso, porque limitam o quanto você pode chegar, até onde você pode chegar. Então, pense... sempre mente aberta, ligado em tudo. E defenda por que você veio. Defenda os animais sempre. Vocês estão jurando uma bandeira quando você entra na profissão, vocês estão jurando que vão cuidar, tratar de medicina e vão salvar animais. Então, sempre façam isso. Os animais sempre na frente, o comércio sempre atrás. Então, se for para prejudicá-los, vou prejudicar para ganhar dinheiro, nunca faça isso, porque vocês... Tem muito veterinário comercial. Tentam ser sempre mais humanos e menos comerciantes. É isso, gente. Então, só agora uma dúvida. Como é que faz? Eu desligo, eu aperto no X. Isso, xizinho, e aí vai vir uma tela compartilhar. Aí você vai compartilhar, aí do lado de compartilhar vai aparecer uma capa, você vai escolher uma capa e vai descrever algum texto. Depois do texto, prossiga para salvar, compartilhar. Tá bom. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. Tchau, doutor Tarcísio. Obrigada. Parabéns para você também. Pela jornada, pelo caminho, pela proatividade, né? A comunicação, você é uma grande comunicadora, tá? E aproveita esse seu potencial para ajudar os animais. Eu sempre falo isso. Às vezes eu estou com um advogado, às vezes eu estou com um farmacêutico, às vezes eu estou com um bioquímico e falo, cara, aí eu quero poder fazer trabalho juntos, você pode ajudar muito. Você não sendo médico, mas você pode ajudar muito. Então você, como médica, como grande comunicadora, e tem essa facilidade de estar. Então, se foi o que aconteceu comigo, eu tinha que, se foi comigo, eu vou para frente. Tinha que ser comigo esse negócio de ser pioneiro em várias coisas, em nutrição, em defender, descobrir causas de doenças, acabar com o excesso de remédios, excesso de vacinas. Se for comigo, eu vou para frente, vou assumir e vou honrar o que eu recebi, tá? Então, siga esse caminho também. Vou seguir. Obrigada, doutor Tarcísio. Valeu. Obrigada. Um abraço. Boa noite. Boa noite para você. Tchau, gente. Todos. Obrigada. Tchau.